Boa tarde a todos os colegas. Bem-vindos ao webinar Contributos de Enfermagem de Saúde Mental para a Reabilitação Psicossocial. Quero, em primeiro lugar, agradecer à mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica o convite para estar aqui presente. É com imenso orgulho que participo enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem Regional da Secção Regional do Centro, em representação da Senhora Presidente do Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros e Enfermeira, Ana Fonseca. Quero também agradecer a todos os colegas que contribuíram para a concretização deste webinar, aos preletores, e agradecer a presença de todos os colegas que continuam a investir no seu desenvolvimento pessoal, profissional, colocando a enfermagem acima de tudo o outro como prioridade. Como sabem, aos enfermeiros é exigida a capacidade técnica científica. É fundamental que os enfermeiros continuem a apostar na atualização de conhecimentos para o desenvolvimento da nossa profissão, visto que contribui para a melhoria contínua dos cuidados de enfermagem. Em Portugal, somos mais ou menos 3.000 enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica, mas a necessidade dos mesmos tem vindo a aumentar, tendo em conta que os contextos são cada vez mais diferenciados e diferenciadores. Nos últimos 10 anos, duplicou. E tenho a certeza que não vai parar de crescer. Somos um recurso inegável do Serviço Nacional de Saúde e que, no que diz respeito à temática que vamos hoje abordar, a sua intervenção é de extrema importância. Nos últimos anos, temos visto todos assistir à passagem do paradigma hospitalar para o paradigma comunitário, mais centrado na pessoa, no ambiente que a rodeia e menos na sua doença. No caso da saúde mental, o contexto domiciliário/comunitário, em alternativa ao internamento, permite que a pessoa com doença mental se consiga integrar na sociedade, sendo este um dos objetivos da reabilitação psicossocial. Mas esta reabilitação tem que envolver a reintegração familiar, socioprofissional, o estabelecimento de objetivos e de um grau de autonomia que contribua para a melhoria efetiva da qualidade de vida do utente. Neste contexto, penso que o enfermeiro especialista em saúde mental tem um papel preponderante, pois ocupa um lugar privilegiado na relação interprofissional entre a pessoa e com os diferentes profissionais. Estamos a viver um tempo novo em que os enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiatras têm vincado cada vez mais a diferença que fazem na vida das pessoas. Quero agradecer a todos a dedicação e o empenho que colocam no vosso trabalho diário. Este webinar vem sensibilizar para uma necessidade atual cada vez mais pertinente, tendo em conta todos os dispositivos legais dos cuidados continuados integrados em saúde mental. É fundamental que estas iniciativas continuem a ser desenvolvidas, pois são uma excelente oportunidade para partilharmos experiências, conhecimentos e, neste caso particular, refletirmos sobre a enfermagem em saúde mental. Obrigado a todos pela vossa participação, por nunca desistirem e por continuarem sempre presentes para o outro. Agora iria passar a palavra ao enfermeiro Francisco Sampaio, presidente da mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica, a qual mando os meus cumprimentos. Ok, muito obrigado, Pedro. Começo por cumprimentar todos os enfermeiros que estão presentes a assistir a este webinar. Cumprimentar também o moderador, o enfermeiro José João Silva, as oradoras, a enfermeira Paula Arvela, a enfermeira Silvia Peixoto e a enfermeira Sónia Laginhas. Cumprimentar e agradecer ao Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros por se fazer representar neste webinar, por nos possibilitarem a sua presença nesta sessão de abertura, e ao Conselho Diretivo da Ordem dos Enfermeiros pela possibilidade e por terem permitido a realização deste webinar. Farei aqui uma breve introdução ao tema da reabilitação psicossocial e explicar o porquê deste webinar, que nos foi proposto, que nos foi sugerido, nomeadamente até pelo enfermeiro José João, que estará na moderação deste painel. Dizer que a reabilitação psicossocial é um processo que oferece às pessoas que estão debilitadas ou incapacitadas devido à sua doença mental a oportunidade de atingirem o seu nível potencial ou máximo de funcionamento independente na comunidade. E que, portanto, é um processo extremamente importante, já que passa muito pelo incremento das competências pessoais, mas também pela introdução de algumas mudanças sob o ponto de vista ambiental. Dizer também que, no momento em que o Plano Nacional de Saúde Mental aponta, aliás, não aponta agora, já aponta há vários anos, para a desinstitucionalização das pessoas com doença mental, ressalvo, daquelas que têm capacidade para serem integradas na comunidade, porque, ao contrário do que muitas vezes se diz, o plano não aponta para a desinstitucionalização de todas as pessoas, aponta para a desinstitucionalização daquelas que têm capacidade para virem a estar integradas na comunidade e a terem um funcionamento autónomo ou com ajuda parcial na sua vivência.
E no momento em que o plano de recuperação e resiliência poderá alavancar a implementação deste plano, já que durante muitos anos tivemos um plano, mas não tivemos verbas, e isso atualmente é um problema menor, parece crucial que existam então respostas à reabilitação psicossocial que efetivamente permitam às pessoas com doença mental serem reinseridas na comunidade. Importa também discutir qual é o papel que os enfermeiros, e particularmente os especialistas em enfermagem saúde mental e psiquiátrica, podem ter neste processo. Já que muitas vezes nós, quando falamos de reabilitação psicossocial, aquilo que é mais evidente são os ateliês, aquilo que é feito nos ateliês, o trabalho até dos monitores, e acaba por ficar um pouco esquecido aquilo que é o papel do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. E também por isso parece importante focar neste tema e promover aqui um momento de discussão e de debate que permita clarificar a importância que o enfermeiro especialista pode ter neste trabalho. Portanto, nesse sentido, e dando início, dando pontapé de saída a este fim de tarde de discussão, passo a palavra ao enfermeiro José João Silva, que será o moderador deste painel, apresentando e dizendo que o enfermeiro José João é enfermeiro especialista em enfermagem saúde mental e psiquiátrica, é atualmente e desde 2000 enfermeiro gestor e responsável funcional do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital de Magalhães Lemos, que foi colaborador no Programa Nacional para a Saúde Mental entre 2018 e 2021 e que é também, desde 2016, membro da Comissão de Apoio Técnico à mesa do Colégio de Especialidade de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica da Ordem dos Enfermeiros. E, portanto, desejo a todos um bom webinar, bons trabalhos e passo a palavra ao enfermeiro José João. Okay. Muito obrigado, Francisco. Começar por reiterar os agradecimentos que já foram feitos à Ordem dos Enfermeiros por ter permitido este webinar. Agradecer à mesa do colégio por ter aceito a sugestão de discutir este tema, que eu acho que estava em falta, já se tinham discutido quase todos os temas, quase todos é um bocado difícil, mas muitos temas ainda não tínhamos entrado por este campo da reabilitação psicossocial. E que é uma discussão que acaba, um webinar que acaba por ser feliz em termos de data, porque coincide numa semana em que se falou vastamente de saúde mental. Desde o último sábado tem havido uma série de programas mais ou menos humorísticos a falar de saúde mental e do enquadramento da saúde mental, do que se pode fazer. Portanto, acho que é quase assim um terminar de semana em termos de discussão desta problemática da saúde mental, que não deixa de ser engraçado até pela coincidência. Bom, neste painel vamos ter, enfim, um painel multifacetado com 3 pessoas com experiências diferentes. O painel, enfim, incluindo também nele, tem a bondade de ter 2 pessoas que vêm da pública e 2 pessoas que vêm da privada, portanto também está equilibrado nesse sentido, sendo que a ideia é discutir um bocadinho as experiências das pessoas e de alguma forma também mostrar aos enfermeiros que trabalham nesta área da saúde mental, aos enfermeiros especialistas, mas eventualmente não só, o que é que os enfermeiros podem fazer nesta área, como o enfermeiro Francisco disse bem, muitas vezes os enfermeiros estão muito arredados. Nós tendemos sempre a ligar muito aquilo que é a reabilitação a psicólogos, terapeutas ocupacionais e esse tipo de coisas, e dá a impressão que os enfermeiros são sempre ali quase uma coisa anómala que aparece ali, e eu acho que depois deste webinar, ou pelo menos espero que toda a gente concorde que os enfermeiros também têm um papel importante a desempenhar. Enfim, mas como é da praxe e agradecimentos feitos, eu ia se calhar começar por apresentar as nossas palestrantes. Olha, pela ordem que tenho aqui nas folhas, não respeita nem mais nada. A Silvia Peixoto, que trabalha na Casa de Saúde do Bom Jesus e que é naturalmente enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria, tem a pós-graduação em gestão de serviços de saúde e é mestrada em enfermagem de saúde mental e psiquiatria. É isso, não é, Silvia? É isso, exatamente. Depois temos também a Ana Paula Hervela, que é enfermeira-chefe do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, licenciada em enfermagem, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria. Atualmente exerce funções como enfermeira adjunta do primeiro-diretor e é responsável pela área de reabilitação, residências e ambulatório. Integra também a equipa de gestão de altas, a equipa de cuidados continuados na saúde mental e psiquiatria. Tem formação em administração dos serviços de enfermagem, em Regulamento Geral de Proteção de Dados, terapia familiar e colabora regularmente com diversas instituições de ensino superior enquanto convidada. Depois, por último, mas não em último, a Sónia Laginhas,
que é também licenciada em enfermagem, tem uma pós-graduação em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, uma pós-licenciatura de especialização em enfermagem de saúde mental, e em termos profissionais, a enfermeira coordenadora das estruturas residenciais internas e comunitárias da Casa de Saúde da Idenha, para pessoas com doença mental e deficiência intelectual, elemento das comissões de emergência, controle de infecção, equipa de contingência para o Covid da Casa de Saúde da Idenha, e coordenadora em Portugal dos projetos europeus financiados pelo Erasmus+, dirigidos à pessoa com deficiência, Desktop 2016-2018, Leptid 2018-2021 e Revival 2021-2023. Não sei se faltou dizer assim alguma coisa que considerem importante, é o que está aqui nos papéis que o Francisco me mandou. E eu, se calhar, ia introduzir o tema. Eu escrevi aqui 2 páginas, em letra também em 14, para ser rápido e para poder sistematizar um bocadinho o pensamento, para não ocupar muito tempo. Para basicamente tentar introduzir o que é isto da reabilitação psicossocial e, pelo menos, o que é que eu penso sobre isto da reabilitação psicossocial. Nos últimos anos, a intervenção em saúde mental tem vindo a sofrer profundas alterações, nomeadamente com a evolução do paradigma hospitalar, centrado no tratamento da doença e prevenção da recaída, para o paradigma comunitário, no qual se defende que é na comunidade e no ambiente por si escolhido, e eu realço por si escolhido, por si, da pessoa portadora de doença mental, que o indivíduo com doença mental encontra o seu lugar na sociedade e a sua plena satisfação e qualidade de vida. Emergem desta transformação 2 conceitos fundamentais, que eu digo aqui em inglês, porque às vezes a tradução para o português não é assim tão fácil, tem a ver com o empowerment, ou, enfim, numa tradução assim um bocadinho ligeira, da capacidade de tomar decisões, do poder de tomar decisões, e do recovery, que eu definiria, enfim, de forma muito lata, como a capacidade de definir um projeto de vida, ter um projeto de vida, que se assumem como os norteadores das mais recentes intervenções em reabilitação. A reabilitação psicossocial tem, então, tentado acompanhar esta mudança paradigmática, mas, como qualquer processo evolutivo, este tem sido lento e gradual, também desafiador, principalmente porque obriga ao rompimento com algumas premissas até há pouco tempo consideradas como guidelines na reabilitação psicossocial. A tarefa tem-se centrado na tentativa de substituição de planos, cuidados vagos e universais, assentes na categorização das pessoas por patologia ou estado de evolução da doença, e eu acho que isto é muito importante, depois podemos também discutir isto, por projetos individuais de vida. Daqui resulta a necessidade de reorganização das equipas e adaptação de procedimentos, passando o utente a ser o principal agente de mudança. Eu sei que isto também não é consensual a pôr o utente no centro do sistema, levando a que se passe a trabalhar com a pessoa e não para a pessoa. Nesta dinâmica, os serviços e estruturas de reabilitação psicossocial surgem como um instrumento fortalecedor do potencial reabilitativo do indivíduo com incapacidade, eu diria também com desvantagem, decorrente da doença mental, partindo da avaliação da sua prontidão motivacional para a mudança, o chamado readiness, como sabem. Fator central na construção de um projeto de vida sólido e estruturado, orientado para o recovery. Para além disso, as intervenções reabilitativas colocam à disposição do indivíduo um conjunto de recursos potenciadores do seu máximo nível de autonomia, independência e funcionalidade, através do fortalecimento das suas competências pessoais e da facilitação de mudanças adaptativas no ambiente em que este se encontra inserido. A integração comunitária, sendo um dos principais objetivos da reabilitação psicossocial, é uma meta que só poderá ser alcançada se os indivíduos com doença mental possuírem as mesmas condições de vida que os outros cidadãos. O como percebem, não é propriamente verdade em Portugal. E tiverem possibilidade de fazer as próprias escolhas relativamente a cada um dos contextos vivenciais. Para que este objetivo seja alcançável, é necessário que os seus direitos fundamentais de liberdade, cidadania e autodeterminação sejam reconhecidos, como sucede com a restante população. Torna-se também fundamental que o indivíduo possua um nível de conhecimento e informação que lhe permita tomar decisões de forma esclarecida, realista e ponderada. A gente a ver que eu estou a falar de psicoeducação, por exemplo. Não é? Por exemplo, conhecer o diagnóstico, as opções de tratamento e o prognóstico constitui um fator fundamental na gestão da doença e na adaptação a eventuais limitações que possam surgir integrando estes elementos na definição do projeto de vida. A participação social, que é outra coisa importante, que nós nos esquecemos muitas vezes, das pessoas com doença mental, é também um fator fundamental, não só pela óbvia satisfação e mais-valia que isso representa para cada uma,
mas também como forma de desmistificação e de combate ao estigma social associado à doença, proporcionando à pessoa com portadora de doença mental momentos de reconhecimento e gratificação pessoal, potenciadores de autoperceções mais positivas e, consequentemente, de uma diminuição do estigma internalizado. Pronto, isto era o que eu tinha para a abertura do debate. E eu, antes de abrir propriamente o debate, gostava de pedir às pessoas que estão a assistir, a quem eu desde já saúdo e agradeço por terem juntado a nós nesta tarde, pelo menos chuvosa, aqui no Porto, que vão colocando as questões. Eu vou tentar fazer um esforço para ir anotando à medida, e se elas forem pertinentes em função do que estivemos a discutir no momento, podemos depois colocá-las diretamente ao painel para discussão, está bem? Para depois estarmos a discutir eventualmente tudo no fim. Ok. Vamos então começar. Eu tinha aqui, se calhar, para lançar assim, o primeiro repto de discussão, tinha aqui 4 ou 5 coisas, partindo do princípio que, neste momento, o contexto, de facto, e real, já é de desinstitucionalização, porque nós temos que assumir que a esmagadora maioria das pessoas com doença mental grave não estão institucionalizadas, estão na comunidade, portanto, esse é um facto. Que hoje em dia, cada vez mais, até em Portugal, fruto, enfim, das mudanças que ultimamente, há de facto uma concepção comunitária da saúde mental, que já existe em muitos outros países há 60 anos e que paulatinamente começa a chegar aqui ao torrão, partindo do pressuposto que, nomeadamente, as pessoas com perturbação psicótica acabam por ter quase todas elas, de facto, incapacidade no funcionamento psicossocial, que é uma coisa que às vezes nós esquecemos em detrimento do mero tratamento sintomatológico das doenças, partindo também do princípio que é verdadeiro de que doença mental grave, por norma, ou sempre, significa cronicidade, isto é, nós não temos uma resposta em termos de cura para a maior parte destas pessoas, partindo do pressuposto de que o modelo médico tem limites, eu estou a dizer que tem limites porque, enfim, o modelo médico em termos psicofarmacológicos não consegue resolver todas as situações, nomeadamente o problema do funcionamento psicossocial ou dos déficits cognitivos, e partindo do pressuposto também que existe o aparecimento de novas técnicas e disciplinas nas quais eu acho que nós, enquanto enfermagem ou enfermeiros especialistas, nos podíamos integrar, a questão que eu vos lançava é que, partindo deste conceito, ou do vosso conceito de reabilitação psicossocial, qual pensam ser a aplicabilidade do conceito de reabilitação no processo de seguimento do doente, entendendo o processo de seguimento do doente desde o dia em que ele entra no sistema, enfim, até à sua evolução final da doença. Eu lanço a pergunta para vocês quiserem responder. Eu posso começar. É assim, o processo é um processo moroso e é um processo lento. E porquê moroso e lento? Porque o doente chega à reabilitação, ou seja, quando o doente, responde da palavra doente, quer dizer que se é doente já está internado, não é utente, é utilizador do sistema. E quando está internado, quando é internado, passa por um serviço de agudos. E até o estabilizarem leva ali algumas semanas. E qual é o doente que nos chega à reabilitação? Como podemos constatar, é assim: os doentes da reabilitação psicossocial são doentes que começam a ter muitos dias de internamento, por isso, para além daquilo que será o desejável, uma má adesão à terapêutica, sem suporte social, com consumos de álcool e drogas, outras adições, sem suporte familiar, não há empatia com este doente, por isso, por mais que se tente, as situações não se desenvolvem, e sem evidência clínica de melhoria. Porque se o doente é agudo e até responde à terapêutica instituída, farmacológica, e até tem algum suporte familiar, e até tem algum suporte social, este doente tem alta para a comunidade, para a sua família, e vai à sua vida, e volta à consulta, com consultas programadas, e com ligeiramente boa adesão à terapêutica. E estes doentes que nos chegam à reabilitação psicossocial são aqueles doentes que eleva os dias de internamento e também não há uma resposta, quanto desejaríamos, da resposta à farmacologia. E temos que procurar depois a equipa da reabilitação psicossocial, porque sozinhos, os enfermeiros, não.
O doente, quando chega, é um doente que tem que ser olhado por uma equipa multidisciplinar. E temos que convergir esforços. Qual é a etapa que a enfermagem entra e qual é a etapa em que vai entrar a social, a psicologia, o nutricionista, todo o grupo que faz parte para que este doente, como disseste, volte a ser um cidadão com uma patologia psiquiátrica. Porque a patologia psiquiátrica dizem que tem bastantes perdas de dias à sua vida. Eu pergunto. E um doente cardíaco? Também não tem? E porquê que olhamos para um doente com patologia, uma pessoa, um cidadão com patologia psiquiátrica e olhamos de uma forma diferente? A reabilitação, o dia de internamento cresce e então tem imensos múltiplos. Por isso, ele associa consigo bastantes conceitos e temos que pensar que é um cidadão que traz além de si não só uma patologia, mas também justiça, educação, escolaridade, segurança social, que não tem suporte económico, não tem benefício, é um jovem, por isso nunca entrou no mundo do trabalho, perdeu escola, houve percas de escola, família ficou também a algures, e é esta pessoa que nós temos para trabalhar. E temos que juntar todos os nossos esforços e todas as nossas capacidades. Se eles temos que lhes dar um projeto de vida vital, integral, holístico, os conceitos a gente sabe-os todos e todos nós sabemos. Agora, as ferramentas que a gente tem que utilizar e o dispêndio de horas e sensibilizar essa pessoa que tem capacidade de olhar para si e ter uma boa adesão à terapêutica, até trabalharmos a adesão à terapêutica e fazê-la refletir do que é uma patologia psiquiátrica que ele tem e conjugar todas, desde uma universidade a uma segurança social, precisa de um benefício para que consiga ter uma vida com o mínimo de qualidade. Senão não tem. Acaba por ser um sem-abrigo, não tem dinheiro para comer, dá-se lá alta para onde? Estabilizamos o doente e depois é o quê? O doente, o cidadão, é o quê? É todas estas. Isto não se olha, olha-se muito para a reabilitação física, mas não se olha para a reabilitação psíquica. Porquê? Porque é mais demorada. Não sei se é mais demorada. Investe-se mais de nós, porque as ferramentas que nós temos somos nós, técnicos de saúde mental, é o enfermeiro especialista de saúde mental que tem estas técnicas, que se muniu durante a sua especialidade e que tem competências para fazer, é os outros dentro das equipas que nós temos que conjugar connosco, é o nutricionista que temos também para trazer, porque temos aqui também um efeito de adesão à terapêutica e muitas vezes não há adesão à terapêutica porque a gente, por mais evolução que ela tenha tido, também há percas e há ganhos de peso que desformam uma imagem e se nós pensarmos num jovem, ou seja, em que etapa de vida for, a imagem conta bastante e a obesidade custa num ser humano ou em qualquer indivíduo a toda esta terapêutica. E eu não sou, pois temos também outros efeitos. Se queremos que ele volte à sua vida social, a terapêutica não pode ser concomitante com fármacos. Temos aqui percursos que temos que fazer e que temos que inteirar-nos deles e temos que estar bem cientes que a pessoa que nós temos à frente e capacitá-la para quê e como é que a gente vai desenvolver todo este projeto de vida. E disseste muito bem, não é para fazer um projeto é fazer um projeto com ele. Somos acompanhantes desta pessoa. Acompanhamos esta pessoa, monitorizamos esta pessoa e é com ele que nós temos que consolidar este projeto terapêutico, o tal plano de intervenção individual. É ele que vai nos dizer as capacidades que tem e vamos monitorizando. E cada dia que passa, não digo diariamente, mas há de haver um período inicial que tem que ser diariamente. Tem que ser, porque a adesão terapêutica passa por ali, porque quando chega ele não sabe o que está a tomar terapêutica. E se nós não tivermos um doente minimamente estabilizado, não conseguimos que ele nos exprima o processo que ele está a passar, o percas é que ele teve até de chegar a nós e o que é que ele quer da sua vida. Penso que temos que refletir muitas vezes nós próprios também o que é
este processo reabilitativo. O físico fica mais evidente e se calhar é mais fácil trabalhar com uma reabilitação física, mas também o processo de uma reabilitação de uma fratura ou de uma entorse também é longo, e o psíquico também é longo. Não sei. Mais alguma chega? Aquilo que me parece é que, acima de tudo, nós temos diversas vivências e vivências diferentes. Nós temos muita tipologia de utentes e eu acho que em reabilitação, basicamente o que nós também pretendemos e que muitas das vezes isto não é tido em conta é a diminuição do ritmo de progressão da doença, que muitas das vezes é incapacitante e cada surto traz mais consequências cognitivas. E, portanto, o que nós também temos que trabalhar, e concordo plenamente com aquilo que a Paula estava a dizer relativamente ao trabalharmos a par e passo, porque o ótimo é inimigo do bom, e o que nós sabemos é que esta tipologia de pessoa com doença mental grave sabe bem aquilo que lhe faz bem, que lhe faz mal, qual é que é o caminho que quer percorrer, e muitas das vezes não é o que nós queremos. E isto, o enfermeiro da reabilitação psicossocial pega muito nesta abordagem, que é o que é que tu queres, eu posso te dar isto também, mas também há aqui um compromisso das duas partes. E este processo terapêutico é o mais importante ao nível da reabilitação e que, por exemplo, nos serviços de treinamentos agudos, muitas das vezes isto não existe, que é pôr o utente minimamente estável e comunidade. E, portanto, não há este acordo terapêutico que também depois potencia a qualidade de vida e, portanto, parece-me que esta abordagem da reabilitação e muitas das vezes temos muitos utentes e temos muitos técnicos com dificuldades a perceber também esta área e esta abordagem um bocadinho diferente, que se calhar também cabe-nos a nós fazer este trabalho também junto dos internamentos. Exato. Sim, Silvia. Exatamente, concordo com o que as colegas disseram. De facto, um processo de uma reabilitação psicossocial parece assim um nome muito extenso, mas no fundo e trocando por palavras muito simples, dar à pessoa a autonomia que provavelmente perdeu em alguns aspectos da sua vida. Autonomia, falamos, autonomia na comunidade, na família, até no internamento. Numa fase aguda da doença, provavelmente esta reabilitação psicossocial deve ser preparada, mas é num serviço de reabilitação que nós estamos munidos, e sempre com a presença da enfermeira, é claro, dentro de uma equipa multidisciplinar que pode realmente ajudar essa pessoa com doença mental a cumprir o seu projeto de vida. Há bocado a colega falava no plano individual de intervenção, que eu acho extremamente importante, e acho uma ferramenta muito interessante, no sentido que temos que dar, ou o plano individual de intervenção promove o envolvimento ativo da pessoa que está doente. E nós, como técnicos, enfermeiros como técnicos, temos que munir a pessoa dessas capacidades. Claro que muitas vezes nós estamos sempre a falar nos déficits que essas pessoas têm, não é? Que as pessoas com doença mental têm, mas se calhar com o plano individual de intervenção devemos abordar muitas expectativas que a pessoa tem para o seu projeto de vida, os seus objetivos. Claro que algumas expectativas, e todas nós vemos na realidade, não são compatíveis com o atual estado em que a pessoa se encontra, mas de facto essas expectativas não devem ser esquecidas e não devem deixar de ser trabalhadas. A reabilitação psicossocial, além do envolvimento ativo da pessoa no seu projeto de vida e naquilo que a pessoa quer alcançar, não nos podemos esquecer também do envolvimento da família. Muitas vezes a família pode ser esquecida neste processo. Estamos a falar de pessoas que provavelmente já têm uma doença instalada há muitos anos, com longos processos de internamento, múltiplos internamentos, em que a sobrecarga dos cuidadores por vezes também está muito presente, e quando vão para um internamento de adultos, depois passam por todo o processo de reabilitação, às vezes podemos descurar um bocadinho a família e deixar que a instituição, digamos assim, tome conta, entre aspas, de todo o processo do utente. E esse facto da família
é muito importante, e acho que não nos podemos esquecer de envolver não só no acompanhamento individual que fazemos às pessoas com doença mental, mas também esse acompanhamento passar a ser feito também com a família, sempre que seja necessário, e lá está, sempre que a pessoa com doença mental o permita que isso seja feito. Portanto, a reabilitação psicossocial é um conceito muito vasto, mas tem tem que ser trabalhado de uma forma multidisciplinar, de uma forma de envolver a pessoa ativa no seu processo de vida, não só com a família, e depois introduzir provavelmente a comunidade, que é, quando pensamos na alta de uma pessoa com doença mental, ela vai para onde? Vai para a casa da família? Vai estar inserida em que contexto? Quais são os recursos comunitários que esta pessoa pode recorrer, não só em serviços de saúde, mas também em serviços comunitários. E nessa altura do planeamento da alta, as equipas comunitárias penso que terão um processo fundamental na permanência das pessoas com doença mental no seu domicílio. Provavelmente as equipas de apoio domiciliário, com enfermeiros especialistas em saúde mental, podem fazer esse papel e têm esse papel muito, muito importante. É difícil a alta de uma pessoa com doença mental grave com um longo internamento, com múltiplos internamentos, mas com uma equipa multidisciplinar, nomeadamente com enfermeiros especialistas, nomeadamente com equipas domiciliares, como já disse, acho que terão todo o sucesso e fazem todo o sentido nesta fase em que nós nos encontramos. Fala-se muito na saúde mental, fala-se muito na saúde mental na comunidade, a inexistência de equipas não existem tantas assim como nós gostaríamos que existissem. Existem alguns entraves, mas acredito que estamos no bom caminho. Cada vez estão a surgir mais equipas e mais equipas com experiência e, portanto, acho que o processo de reabilitação psicossocial tem muitas pernas para andar, digamos assim. É um caminho a fazer. Exatamente, era essa a palavra que me faltava, assim. É um caminho. Eu já cheguei à conclusão que estamos todos muito na mesma onda, enfim, não sei se é outra coisa trabalhando na área, mas eu permiti-me só realçar 3 ou 4 coisas que disseram que me parece importante. Primeiro, ao contrário da reabilitação física, o processo reabilitativo em termos psicossociais é um processo moroso. E além de ser um processo moroso, é um processo que nós não sabemos quando é que terá fim. Eu costumo usar muito o modelo da escada. É um processo em que a pessoa sobe uma escada e às vezes aparece uma casca de banana no meio do percurso, a pessoa escorrega e vem parar cá em baixo e tem que recomeçar tudo de novo. Penso que todos passamos por essa experiência. Portanto, é um processo moroso que às vezes as pessoas não têm muito essa percepção. Eu lembro que nós, durante o processo de acreditação do hospital, temos um daqueles procedimentos que os ingleses nunca nos consideram como completamente cumprido, que eles querem que nós estabeleçamos um timing para o processo reabilitativo. E nós, por mais que expliquemos que aqui não há timings, possamos estabelecer, a coisa nunca ficou ajustada. Essa é uma ideia. Depois, uma outra questão curiosa que é quando começar a reabilitação. Eu também concordo com vocês três. Geralmente os doentes que nos chegam ao setting reabilitativo são pessoas que já vêm, enfim, num processo de já não sabemos mais o que é que devemos de fazer, mas todos os estudos úteis, todos os estudos indiciam de que, de facto, o processo reabilitativo deveria ser iniciado mal o doente tem o primeiro surto psicótico. Há imensos estudos sobre isso, mas, enfim, infelizmente parece que ainda não chegamos lá. Depois, uma coisa que vocês também disseram, que eu também costumo pensar, que é a perspectiva holística da reabilitação. Não há reabilitação de uma pessoa que mora debaixo da ponte. Eu costumo dar este exemplo, é impossível. Uma pessoa tem que ter condições dignas para viver, porque senão não estamos a reabilitar coisíssima nenhuma. E muito ao contrário do que acontece, de facto, nos internamentos, quando nós vemos uma pessoa num setting reabilitativo, nós não nos preocupamos tanto com sinais ou sintomas, mas costumamos preocupar-nos mais com as necessidades que a pessoa apresenta, com as competências e com o suporte. Se a pessoa tem sítio para dormir, se tem sítio para comer, se tem relação familiar, não é? Também estamos todos de acordo. E depois uma outra coisa que também penso que as três falaram do trabalharmos não para o doente, com o doente. Já há cerca de 70 anos, um médico italiano, enfim, muito famoso, o Franco Basaglia, tem aqueles vídeos a destruir o hospital de Trieste, dizia que era muito curioso quando os técnicos queriam falar acerca do doente, falavam entre si em vez de falarem com o doente. Eu acho que isto hoje em Portugal ainda se mantém um bocadinho. Nós fazemos reuniões de equipa, reuniões técnicas, depois ninguém fala ao doente, depois a gente admira-se que às vezes as coisas
não surtam efeito. Mas pronto, adiante. Eu tinha aqui uma questão, se calhar posso introduzir, alguma de vocês quiser responder, de uma colega que pergunta por que não haver maior articulação entre os serviços de psiquiatria e os cuidados de saúde primários? Eu ia pegar... Se alguém quiser responder. É assim, eu acho que todos nós temos que, com os nossos anos de trabalho em saúde mental, eu acho que faz-nos falta, assim, a porta de entrada do utente ou é urgência, para internamento é urgência, ou então mas a entrada no SNS é através do centro de saúde. Eu acho que o centro de saúde devia estar mais próximo dos hospitais. E agora tenta-se, de alguma forma, acho que as unidades de saúde familiares vieram, de alguma forma, articular um pouco mais. Se nós quisermos devolver um doente à comunidade, seja ele em que processo, em que etapa for, o centro de saúde deve ter conhecimento. E os nossos colegas do centro de saúde devem ter conhecimento. Porque um jovem, eu estou a pensar nos jovens entre os 25 e os 45. Quando chega a um internamento, ele tem um número de utente. Por isso ele até tem muitas vezes um médico de família, mas nunca passou por um médico de família e vai diretamente para internamento de psiquiatria. Que se tenta, de alguma forma, que o internamento de psiquiatria seja a última coisa a decidir perante a situação. Por isso, é uma situação grave, ficou internado, estabilizou e volta para com conhecimento de quem? O centro de saúde tem conhecimento deste cidadão, do processo que ele desenvolveu em nível de internamento hospitalar, se calhar a nível de cirurgia tem, e a nível de psiquiatria tem. Alguém se interessou em contactá-lo do centro de saúde para dizer, olha, voltou a casa, precisa de ser monitorizado, ou é a equipa, somos nós, a equipa hospitalar, que temos que ter o braço em articulação com o centro de saúde ou com a unidade de saúde familiar. Acho que devíamos pensar que as unidades de saúde familiares, a saúde mental tem que acompanhar a pessoa desde a sua nascença até ao fim. Acho que a prevenção, se nós hoje não temos jovens para a sua sexualidade, para a sua consulta de sexualidade, vão ao centro de saúde só para ser vacinas, devíamos pensar se é este o modelo que a gente quer de oferta à população e a dizer à população mais jovem, que é esta população mais jovem que a gente não quer que fique doente e que não padeça de uma patologia crónica, e é o primeiro surto, não há adesão e vai e vem e vai e vem, e depois temos aos 45, ou melhor, aos 45 não, se calhar mais novos, temos aos 35 a dizer é um doente que está para a reabilitação psicossocial porque já ninguém sabe o que é que há de fazer. Pois, quem trabalha nas equipas comunitárias, essa de facto é uma das dificuldades. Eu encontro aqui dois fatores. Que caminhos vamos fazer? Eu primeiro encontro duas causas. A primeira é a pessoa com doença mental tem, por vezes, não tem esta necessidade ou não vê nos cuidados de saúde primários uma porta aberta para os cuidados. E, portanto, não, digamos, não pede ajuda nesses serviços. O que nos remete um bocadinho que os cuidados de saúde primários, se calhar, deveriam ser o acompanhamento, ou deveriam ter o acompanhamento da pessoa ao longo do seu ciclo vital, em todas as fases da vida. Mas, por vezes, a própria pessoa com doença mental não vai aos serviços, não procura ajuda, e depois também não há o retorno do outro lado, que é o acompanhamento em todas as fases da vida. Também vejo que nas próprias internamentos agudos, provavelmente é entregue uma carta de alta da enfermagem que, se a pessoa não quiser entregar no centro de saúde, o centro de saúde não tem forma de fazer o acompanhamento da pessoa. E, portanto, andamos aqui um bocadinho sempre na mesma esfera e não há, para já, não há nenhuma forma de garantir este acompanhamento. O que eu acho que seria uma solução seria a comunicação nas diferentes instituições. Não de todas as pessoas, mas se calhar as pessoas com doença mental que dessem autorização,
que não se importassem de ir aos cuidados de saúde primários, ter uma referenciação mais direta entre técnicos de saúde, por exemplo, entre não passar só pela pessoa com doença mental grave. Claro que temos de ter em atenção os direitos das pessoas, mas ter esta comunicação direta, não só em papel, numa carta de enfermagem, por exemplo, uma carta de internamento, mas comunicar diretamente técnico. Acho que a informação seria mais eficaz. Não sei se isso será assim tão possível quanto isso, mas a via de comunicação acho que deveria mudar. Eu Nós penso que temos aqui há muitas realidades, eu acho que ao nível do país temos diferentes realidades, mas este contexto até pandémico veio agravar muito esta situação, porque as pessoas nem sequer podem entrar em alguns centros de saúde. E, portanto, se as pessoas não têm médico de família, não têm enfermeiro de família, saem do internamento com uma carta, vão entregar a quem? Tendo em conta que até a porta do centro de saúde está fechada, porque tem um segurança à porta que não permite entrar nesta situação pandémica e, portanto, tudo isto fica muito enquistado e fica aqui quase um efeito bola de neve que só é possível posteriormente quando a pessoa dá a entrada outra vez ao nível hospitalar ou neste nível. Eu falando um bocadinho da minha realidade, onde as pessoas estão muitas em internamento, mas também temos pessoas na comunidade, às vezes é de extrema dificuldade a articulação com o centro de saúde, com os cuidados de saúde primários. Nós tentamos referenciar a alguém uma questão tão simples como o Plano Nacional, como o Plano de Vacinação, e há aqui barreiras, nós não conseguimos entrar em contacto, ou depois também o centro de saúde responde, mas depois também não consegue responder porque não tem pessoal suficiente, portanto, a falta de recursos depois faz com que as pessoas digam, ok, se calhar aquela pessoa já está encaminhada, vamos nos preocupar com aqueles que ainda não estão. E depois fica aqui tudo no meio do nada. Este, para mim, eu acho que a grande dificuldade tem a ver aqui com esta articulação pela falta de recursos que eu também acredito que exista em todo o lado. Sim, sem dúvida. Temos aqui uma série de colegas a colocar, de facto, esse problema de haver pouca articulação entre os serviços hospitalares, o internamento, mesmo com os cuidados continuados. Há aqui também algumas opiniões de bons exemplos nesse contexto. Mas eu, às vezes, acho que nem tem tanto a ver com as várias regiões. Às vezes, dentro da mesma região, há formas de funcionar diferentes. Às vezes a articulação entre serviços depende muito mais das pessoas que estão no serviço, propriamente numa política formal que leva a isso. E, de facto, isto é um conceito grave. Eu há bocado dei por mim a pensar, e isto para vos lançar já a próxima questão, o que seria, por exemplo, nós às vezes, tem a ver com o papel dos enfermeiros, porque eu gostava, se quisessem, falar um bocadinho daquilo que vocês acham que pode ser o papel dos enfermeiros neste setor de reabilitação. Nós falamos que os enfermeiros especialistas têm um lugar, e eu também acho que têm, e se quisessem incluir também a vossa experiência pessoal, assim, de forma mais prática, para as pessoas perceberem um bocadinho o que é que um enfermeiro de facto faz na prática, e incluir um bocadinho esse tema. Mas eu fico às vezes a pensar o que é que seria, por exemplo, se os enfermeiros especialistas fizessem psicoeducação familiar. Quais eram os ganhos que isso traria para os doentes, para as famílias, para a sociedade? Caramba, é uma coisa que eu acho que nós podemos fazer tranquilamente. Temos mais... E quase ninguém... Eu peço perdão se estou a ofender alguém, mas acho que quase ninguém faz. E eu às vezes fico a pensar, caramba, os doentes vão para casa, nós não temos os meninos nos braços da família, não é? Quando tem alta, ao fim de 15 dias, olha, está aqui o doente, vai para casa. E depois não dizemos nada à família. Eles ficam ali com o menino nos braços, sem saberem muito bem o que é que vão de fazer, o que é que acontece se o tratamento não tiver algum efeito colateral, o que é que acontece se houver uma crise. E eu acho que esse papel, pelo menos, nós podíamos fazer. Era quase assim uma introdução para vos perguntar, então, qual é que pensam que pode ser o papel do enfermeiro especialista no processo reabilitativo, e já agora falarem um bocadinho, se quiserem, e eu acho que vão querer, da vossa experiência prática. Sim, eu acho que o procedimento acho que deveria ser um bocadinho mais célere. O procedimento nas altas hospitalares ou nas altas das instituições. Cada vez que uma pessoa com doença mental grave sai de uma instituição, deveria ser referenciada por uma equipa comunitária, se assim existisse, ou de cuidados de saúde primários ou do USFs, a equipa comunitária que existisse na sua área de residência e na sua comunidade. E através daí
passar provavelmente as informações, todo o trabalho que teria feito numa unidade de agudos, e a equipa comunitária depois fazer esse acompanhamento em casa. E o que é que o enfermeiro aí poderia fazer? Primeiro, a primeira intervenção, penso que seja Pergunta. a relação terapêutica, a relação terapêutica que o enfermeiro estabelece com a pessoa com doença mental. Não é a relação terapêutica não se estabelece numa visita para outra, por exemplo, né? Vai-se construindo ao longo da intervenção. É uma intervenção que não tem tempo, é uma intervenção que não se consegue prever quanto tempo é que vai ter, mas através dessa equipa comunitária, se existisse na comunidade onde a pessoa tem alta, iria fazer o acompanhamento, desde logo a relação terapêutica, e iniciar pequenos passos de acordo com um plano individual de intervenção definido juntamente com aquela pessoa e com aquela família. Podemos falar nos comportamentos de adesão ao regime terapêutico porque a reabilitação psicossocial está sempre em paralelo com a adesão ao regime terapêutico, não só em comprimido, mas em consultas ou em injetável, seja o que for, articulação com o centro de saúde também, e depois psicoeducação, tanto ao utente, como à família, como a toda a rede social de suporte que a pessoa que está em casa e na comunidade pode ter. E o enfermeiro pode ter várias intervenções em vários níveis na intervenção que pode fazer no domicílio. Desde logo a intervenção farmacológica, como já disse, a psicoeducação, pode detectar problemas cognitivos e ter uma intervenção mais de estimulação cognitiva, o próprio treino de atividades instrumentais que tenha dificuldade em fazer, como por exemplo, pagar uma conta de eletricidade, ou seja do que for. São pequenos passos que parecem insignificantes, mas que o enfermeiro pode ter um processo, um trabalho importante. Claro que o enfermeiro não trabalha sozinho, trabalha numa equipa multidisciplinar e que não nos podemos esquecer desses intervenientes. Mas seriam basicamente estas as intervenções e sempre com o objetivo de permanência da pessoa na sua comunidade, com o máximo de autonomia que aquela pessoa possa encontrar. E autonomia falamos em vários níveis. Autonomia na saúde, autonomia na sua comunidade, autonomia no social, autonomia em vários aspectos. E tornar sempre a pessoa o principal agente da sua expectativa de vida. Acho que serão estas, basicamente, as intervenções que o enfermeiro especialista pode fazer na comunidade. E nunca esquecendo que trabalha sozinho, é sempre numa equipa multidisciplinar, quando isso aí existe. Ok. Mais alguma chega? Estava aqui a pensar, eu acho que perante aquilo que nós debatemos e perante uma coisa é o tratamento, outra coisa é os cuidados primários, e nesta legislatura e neste novo plano de saúde mental, acho que devíamos repensar o papel do enfermeiro especialista, que também neste momento já os há nos cuidados primários, os enfermeiros de reabilitação e o enfermeiro da comunitária. E todas estas especialidades são uma mais-valia para a especialidade de saúde mental. Dentro dos cuidados primários, estas três especialidades existem, independentemente, menos são as mais presentes, entre outras. E eu acho que seria pertinente aproximar-nos cada vez mais a comunidade, os centros de saúde, que são eles que estão no terreno mais próximo. Nós somos o hospital, desenvolvemos o trabalho, sim, mas depois também temos que, e muitas vezes fazemos, quando é possível, convidar a comunidade, o enfermeiro ou alguém da equipa que vá ao hospital para fazermos aqui uma ponte para a comunidade. É este paciente que vai ter alta, precisa de ser monitorizado, vive em tal, quer ou não quer ir ao centro de saúde, muitas vezes até vive distante. Devíamos repensar o papel dos cuidados primários, dar-lhe a sua importância de vida, o seu relevo tão importante. O hospital é importante, sim, mas tem aqui um tempo, ao passo que o centro de saúde tem que ser o sempre, enquanto o hospital tem a necessidade, naquela altura, fazer o melhor possível, no menor tempo possível e com uma qualidade. E depois alguém dá-lhe continuidade. Porque depois, nós a virmos à comunidade também somos importantes, enquanto o doente não estiver seguro, enquanto a relação não estiver articulada, enquanto as coisas não estiverem. Ele irá ter a porta do hospital sempre aberta na nossa reabilitação,
Ele não vai ter alta definitivamente, ele será sempre um utente do hospital, sempre. E este utente é quase semanalmente ou pelo enfermeiro ou pelo psiquiatra. Fica em ambulatório, mas fica monitorizado. E o número de telemóvel é o contacto de excelência. A relação terapêutica estabeleceu-se na reabilitação psicossocial. Quanto tempo foi? 6 meses, 1 ano, 2, como o enfermeiro João dizia, pronto, não tem prazo, tenta seja o mais possível, o mais curto possível, e a família também vem para dentro do internamento ou do serviço de reabilitação social. Enquanto o enfermeiro que irá desenvolver o plano de intervenção individual com aquele utente, a família também vem no próprio dia da entrevista para dentro do serviço. Se vem uma vez por semana, assim será mais ou menos trabalhado, se é uma vez por semana que aquela família vem, em conjunto com a equipa, passando por individual, passando pelo grupo. Temos aqui várias abordagens, conforme é o doente, é esta família que nos vai impor o processo que vai fazer. E este processo é um processo bastante com a equipa toda, ou seja, não só olhando em primeira etapa é mais o enfermeiro, e é aquele enfermeiro que vai ser o técnico de referência, é ele que vai conduzir este processo, e será o outro enfermeiro, outro tipo de psicoterapia que irá seguir esta família, que será, e será a família dizer quando é a disponibilidade que quer. E o horário deste enfermeiro será um horário quase virado para... Porque se o horário do enfermeiro for rígido, esta família não está cá. Esta família está tão exausta desta pessoa que quer aliviar o caso. E entende-se, está cansada deste doente. Este doente cansa um técnico e não há expectativa. Muitas vezes não acredita no plano terapêutico. Não vai resultar, senhor enfermeiro. E nós temos aqui duas batalhas, duas frentes. É o doente, que tem que acreditar e é capaz de ir um pouco mais além, que aquilo que perdeu não vai ser como aquilo que perdeu que tinha, mas vai ser melhor do que aquilo que tem. E somos nós também para não desistir e termos alguma capacidade de otimismo e de encontrar outras formas, muitas vezes, que não são os modelos que muitas vezes são fechados, e temos que recriar um novo modelo e olhar para aquele paciente, o que é que ele quer, para onde é que ele quer ir. E somos nós aqui o acompanhamento dele. E a família vê a nós, no outro do enfermeiro, a disponibilidade para o ouvir, para dizer a zanga toda, para todas as emoções vêm por ali. É um pouco este o nosso trabalho. É um trabalho árduo, o início é bastante difícil, a equipa multidisciplinar, saber o espaço que cada um ocupa dentro de uma equipa disciplinar também às vezes é difícil. A primeira etapa é mais nosso, a adesão à terapêutica é nossa completamente, o trabalhar com este paciente, a toma da medicação, a sensibilização que aquilo é necessário, que aquele medicamento é necessário, os efeitos adversos que aquela medicação tem, o que lhe pode causar, integrar aquilo, ou quer uma coisa ou quer outra, ou tem isto ou não tem aquilo, ou tem, e volta a ser novamente, a ser convidado pelos seus amigos, e volta à sua universidade, e volta ao seu trabalho, e é visto como um cidadão com uma patologia, ou então continua nesta situação de déficit e mais déficit acumulando déficits, ou então parte à sua vida e pouco tempo depois estará de volta numa urgência pior que o que saiu, e pronto. Mas passa por aqui. Peço desculpa. Desculpa, eu interrompi se já tinhas acabado, desculpa. Acho muito interessante e gostava de fazer uma partilha pessoal de uma coisa que me aconteceu hoje e falando um bocadinho da psicoeducação familiar. A minha experiência é um bocadinho diferente porque as pessoas com quem eu trabalho estão institucionalizadas, algumas com 40, 50, 60 anos de internamento. E, portanto, são pessoas que têm longa evolução, mas também temos algumas jovens por exemplo, uma família que está muito exausta, que colocou o utente cá. O utente está neste momento numa residência protegida interna da Casa de Saúde da Idenha e é uma jovem com muitos problemas comportamentais e inicialmente foi muito trabalhado com a mãe o ir a casa, porque nem sequer queria levá-la, com medo da agressividade, porque era uma utente muito agressiva. Isto foi sendo trabalhado, já temos aqui um percurso de alguns anos,
e agora está numa licença de 10 dias em casa. E hoje a mãe telefona-me desesperada, porque a filha está com raptos agressivos, não sabia quando é que lhe devia fazer o SOS, devia trazê-la de volta, o que é que podia fazer, e foi aqui uma conversa de 1 hora de melhor estratégia, ok, que teve este problema, o que é que respondeu, o que é que poderia ter respondido, e é muito isto o trabalho também do enfermeiro, não só especialista, mas principalmente em termos de reabilitação, tentar perceber com a própria família o que é que aconteceu para desenvolver este tipo de resposta, não voltarmos aqui ao mesmo, e ao mesmo tempo dar aqui esperança, que a pessoa pode conseguir aqui uma coisa diferente, se também o discurso da própria pessoa for diferente. E pronto, a situação, entretanto, ficou mais ou menos sanada, mantém a licença e, portanto, também fiquei aqui um bocadinho mais tranquila, mas... voltando aqui um bocadinho atrás, acho que é importante uma coisa que também o Francisco disse até no início. Nem toda a gente tem potencial reabilitativo para ir para a comunidade e ter uma casa e viver sozinho. Isto não é possível, não podemos ser utópicos a esse ponto. Há muitas pessoas que têm 60 anos de internamento e não é porque existe agora um plano de resiliência que diz que vamos acabar com as ordens hospitaleiras e vamos ficar aqui, toda a gente vai para a comunidade, que isto vai ser possível, porque não vai ser possível. Nem é possível. Não é. Nem é possível, não. Eu Isso neste é momento comum a tenho todas as 80 doenças. pessoas em reabilitação, mas reabilitação também aqui um bocadinho protegida, não é? Isso é comum a todas as doenças, não é, Sónia? Há Exatamente. pessoas com problemas oncológicos que, enfim, têm desfechos piores, há outras que recuperam completamente. Com o Covid, houve pessoas que morreram, pessoas que não tiveram quase sintomas. Na psiquiatria é igual. Há vários gradientes em termos da doença, como é evidente. Desculpa interromper. Não, acho que estamos a chegar agora também aqui a um ponto, e eu vejo muito isto, que todos nós falamos da saúde mental e da doença mental grave quase de uma forma idílica. Tudo vai correr bem, vamos todos ter pessoas integradas nas suas casas, pessoas com reformas de 350 euros, que é espetacular, e portanto vamos aqui investir nisto. Quando temos inclusive um decreto-lei que nos diz que uma residência tem que ter X dimensões, que só construindo uma casa de novo é que isso é possível. Temos um plano de resolução. Uma casa de banho para quantos quartos, uma cozinha com lavandaria, com casa de banho de serviço, livre de reclamações, quer dizer, alguém que pensou em reabilitação também e que depois temos um plano de resolução que tem 1.300 milhões de euros e para a saúde mental são 85 milhões, onde deles ainda uma parte é para os serviços autónomos, outra parte é para a digitalização, quer dizer, não podemos ser utópicos porque não podemos fazer omeletes sem ovos. Agora, é possível fazer sim muitas coisas e nas bases, nós tínhamos falado muito sobre isto, eu tenho falado muito isto também nos projetos europeus onde eu tenho estado integrada. Por exemplo, a Irlanda tem uma capacidade de integração de pessoas na comunidade brutal. Eles pensam na reabilitação desde o início. Não existem internamentos hospitalares, basicamente. E quando há internamentos, são internamentos na comunidade, mas que é o que nós estamos agora a viver. Eles têm a capacidade de terem tudo muito digitalizado, mas também porque há verba para isto, coisa que nós não temos cá. E, portanto, não podemos querer fazer coisas sem dinheiro, mas isto é a minha opinião relativamente a esta parte. É uma opinião que eu partilho. Aliás, a Sónia já foi introduzindo o próximo repto que eu gostaria de vos lançar. Tinha um bocadinho a ver se vocês têm expectativas muito ou pouco elevadas com as verbas, com os tais milhões que vêm agora do plano de resiliência, destinadas à criação de respostas para estas pessoas. Mas eu antes disso, há bocado, quando estávamos a falar, houve aqui muitas pessoas no chat a falarem da importância da articulação dos cuidados especializados com os cuidados primários, das UCCs, da necessidade dos enfermeiros serem mais interventivos na comunidade. E eu às vezes fico a pensar se, de facto, os enfermeiros, os técnicos, na generalidade, os enfermeiros,
estão preparados para essa intervenção na comunidade. Se me permite uma partilha pessoal, enfim, eu fiz modestamente, mas fiz alguma psicoeducação familiar em grupos de famílias, não propriamente com famílias específicas, porque, enfim, o pessoal tivemos que rentabilizar recursos, e eu lembro-me de todas as sessões psicoeducativas que eu fiz, filas ou à noite ou ao fim de semana, ninguém me pagava isso, eu fazia porque achava que era importante fazer, e fiz em grupos assim, e acho que nem toda a gente está preparada propriamente para prescindir do seu tempo livre para depois trabalhar nestes contextos. Bom, é só uma parte. Esta ideia da Irlanda, eu já conheço um pouco a experiência da Irlanda, nomeadamente no contexto de trabalho, em que as pessoas, eles pagam se um utente tiver um problema qualquer e partir louça, não sei o quê, eles calmamente resolvem o problema, repõem a louça. Mas há um exemplo aqui mais perto, aqui ao lado, em Zamora. E eu juro que não estou a inventar. Eu, a última vez que lá fui, eles tinham um doente internado no serviço, porque estava a fazer outra convulsoterapia, como era de longe, para não estar a andar de um lado, eu estava internado porque tinha que fazer o tratamento. Porque eles não tinham doentes internados. Agora, em contrapartida, só em Zamora, eu estou a falar de há 4 ou 5 anos atrás, não sei como é que é a realidade, provavelmente tem mais, tinham 54 unidades de vida dentro da cidade de Zamora. 54 unidades de vida. Residências de várias tipologias. Tinham uma unidade de treino à saída do hospital, com 7 ou 8 lugares, e depois tinham 54 residências, unidades residenciais. E uma pessoa, quando olha, estamos aqui a falar do outro lado, 100 ou 150 km de Bragança, é pertinho, do outro lado da fronteira. Uma pessoa fica assim espantada como é que isso é possível. Mas eu não sei, e agora ainda a propósito de residência, se os enfermeiros estão preparados, porque, desculpem, sem querer ser ofensivo, nem querer ser polêmico, mas eu não tenho a certeza que a grande parte dos enfermeiros estejam preparados para deixar, acaba por ser o conforto de ter um horário com timing marcado das 8 às 2, para depois de repente poderem não ter, enfim, aquele descanso fixo, terem que acorrer às chamadas dos utentes, poderem ter que eventualmente dar o contacto, enfim, não sei, é uma dúvida que eu tenho, se calhar até estou completamente errado, é só uma reflexão pessoal. Mas eu gostava de vos ouvir, de facto, sobre isso. Se é desta vez que nós finalmente vamos arrancar, quer com as equipas de saúde mental comunitárias, estão previstas 40, como sabem, quer com as unidades residenciais, porque aquilo que a Sónia acabou de dizer, eu acho que ele tem viabilizade, porque já está no papel há muito tempo as unidades residenciais, mas o facto de terem que obedecer uma série de características que as torna quase luxuosas, atenção, eu acho que os doentes devem ter os melhores cuidados possíveis também em termos residenciais, não é isso que está em causa. Mas eu não sei até que ponto é que isso não tem inviabilizado que até agora as poucas unidades residenciais que existem sejam aquelas que ainda haviam do 457-98 e foram, portanto, reconvertidas. Poucas mais foram feitas, tanto quanto eu sei. Não sei, gostava de vos ouvir sobre isso. Basicamente, o repto era se desta vez é que vai ser e com as verbas do PRR vamos, de facto, ter estruturas residenciais e vamos ter equipas de saúde na comunidade. Eu quero acreditar que sim, não é? Queremos todos acreditar que sim. Bem, esta norma vai haver verbos, não é? Mas para a construção ou requalificação das que já existem, as exigências são muitas, nomeadamente na construção, na requalificação. Mas quero acreditar que sim, que vão existir mais equipas e mais estruturas residenciais, que acho que fazem de facto falta. Preocupa-me também outra coisa, que é de que forma, quem é que vai fazer estas, quais são as entidades, ou hospitais, ou entidades IPSS que vão se candidatar à construção desta residência, não é? Se têm equipas já com experiência ou não, preocupa-me também esse lado, na forma como depois fazem o acompanhamento. E outra preocupação também é a forma de referenciação para essas unidades. A referenciação é um bocadinho extensa, requer custos e isso é uma preocupação. Se as pessoas realmente vão ter verbas, vão ter financiamento para pertencerem a essas residências, visto que a maioria da população tem reformas muito baixas, ou 300 euros, portanto, ainda terem que pagar, não sei, fica aqui alguma reserva. Eu quero acreditar que estas unidades vão avançar, mas vamos ver, sempre na expectativa. Acho que, e era importante que avançassem realmente aqui a maior parte acho que é importantíssimo as equipas comunitárias.
as equipas domiciliárias mais ainda do que falarmos na construção. E se nós virmos se nós analisarmos o documento das experiências piloto que existiram, as grandes dificuldades realmente encontradas foi ao nível da referenciação, sem dúvida, mas também aqui ao nível monetário, porque realmente a maneira como está descrita a forma de pagamento, não conseguem, os utentes não vão conseguir pagar. E, portanto, não vão ter acesso a estes cuidados porque têm que fazer aqui uma opção entre internamento ou algumas estruturas comunitárias e, na realidade, eles não vão conseguir aderir. Porque também depois têm que haver opções aqui, em termos não só de emprego. Por exemplo, uma das experiências exige que as pessoas vão 3 ou 4 vezes por semana à estrutura. Para quem trabalha, e neste momento os empregos como são, é completamente impossível. Ontem estava a falar com colegas também de Barcelos, que o próprio Instituto de Emprego barra as pessoas por terem uma doença mental grave, portanto, eles vão se inscrever, mas, desculpe, tem uma esquizofrenia, não se adapta. E, portanto, há aqui muitas barreiras depois neste nível. E por isso é que eu acho que o grande investimento e o grande boom vai ter que ser nas equipas comunitárias, com articulação, evidentemente, com os serviços de internamento de agudos. Eu, a nível da experiência da Irlanda, não conheço, tenho conhecimento da Zamora. O que eu pergunto é, será que também a enfermagem teria disponibilidade para organizar o seu trabalho, a sua autonomia enquanto doentes com patologia crónica, por isso que há muito tempo temos competências para lidar com a patologia crónica, e já o provamos e temos essas capacidades para desenvolver um modelo de trabalho por si, ou seja, não com esse horário das 8 às 17 ou dentro de uma estrutura, ou seja, dependendo sim do centro de saúde, mas organizando e sabendo os seus doentes que teria que monitorizar na comunidade e quais eram as necessidades que esses doentes têm, e de uma forma mais autónoma, de uma forma mais livre e com uma remuneração diferente do que neste momento qualquer enfermeiro ganha, seja ele hospitalar, seja ele... E toda a burocracia que o enfermeiro, quando quer fazer uma visita a uma casa do doente, a gente sabe como é. Qualquer um de nós sabe, seja em que patamar estiver na hierarquia de um hospital ou do centro de saúde, sabe para sair como é que é. Ou seja, é difícil no hospital, é transporte, é muitas coisas que se tem que ponderar para sair. As equipas comunitárias também têm, além de ter os núcleos de intervenção comunitária, estas equipas comunitárias têm um enfermeiro, normalmente, numa equipa comunitária de psiquiatria. Serão estes desenvolvimentos que a gente vai ter mais equipas comunitárias na comunidade, ou serão as equipas de psiquiatria dentro dos centros de saúde? Que caminhos vamos nós seguir? O centro de saúde dá-nos o espaço e fazemos parte daquela equipa que está na comunidade, que é aquele centro de saúde que responde àquela comunidade e conhece de alguma forma, bem ou mal, os seus pacientes, e é ele que desenvolve o seu trabalho enquanto enfermeiro especialista, para com o enfermeiro da comunidade, o enfermeiro da reabilitação, aspecto da saúde mental. Eu acho que perante o dinheiro que vem para a saúde mental, eu não sei fazer o cálculo, 40, Zamora, eu sei a Zamora e eu pergunto da população que eles acolhem nos seus processos reabilitativos, e os modelos que eles fazem são muito parecidos com os nossos, com os técnicos que eles têm, os meios que eles têm e aqueles que nós temos, até fazemos... Acho eu, mas quem sou eu para dizer em causa própria? Acho que fazemos muito com aquilo pouco que temos e com as dificuldades que temos. Eles são bastantes e têm bastantes apoios, e a comunidade apoia todos os trabalhos, todos os projetos que a psiquiatria os desenvolva. Aqui nós sabemos como fica longe de tudo, se nós estamos dentro de Lisboa, como fica, se pondo daqui a 30 km ou 40 km, a dificuldade é para... nós temos uma equipa na comunidade. A questão era um bocadinho essa, até que ponto aqui colegas, não sei se estão a responder diretamente àquilo que eu tinha dito,
enfim, dizer que os enfermeiros têm direitos com os outros técnicos, claramente, nós não temos de trabalhar mais que os outros, que Exato. tem que ser dadas condições para as pessoas trabalharem na comunidade, Exato. concordo plenamente. Posso E depois ainda há partilhar com... aqueles óbices que são até um bocado, eu não sei se toda a gente tem conhecimento, que são um bocado ridículos, que é, eu quando falava assim da zona de conforto, eu até tenho várias coisas, logo uma pessoa ter um horário, saber que sai às 8 e vai para casa, não é? E depois tem outras coisas, se calhar quem trabalha na privada não está ciente disso, mas quem trabalha no internamento, por exemplo, tem redução de 1 hora por cada 3 anos de serviço e tem mais 5 dias de férias. Eu, como trabalho em reabilitação, já só trabalhava 30 horas por semana, comecei a trabalhar 35 porque e as pessoas que trabalham na comunitária também não têm nada. Um trabalho que a mim me parece pessoalmente bastante mais complexo do que o internamento, cada macaco no seu galho, não discuto complexidades. Mas porquê é que as pessoas que trabalham na comunidade ou trabalham na reabilitação não têm os mesmos direitos, por exemplo? Era essa zona de conforto que eu me estava a referir. Nós não vamos ter tempo de falar disto, temos 15 minutos. Eu adoraria também falar a área do emprego, mas só para dizer uma coisa. Nós, com aquele problema que existiu aqui há uns anos da intervenção da Troika, regredimos claramente em termos de emprego. Eu lembro-me que nós no meu hospital tínhamos, nomeadamente, uma UNIVA, enfim, para quem não sabe a terminologia, Unidade de Inserção na Vida Ativa, que era quase um mini centro de emprego que funcionava dentro do hospital, onde nós tínhamos reportados todos os doentes que manifestavam vontade de trabalhar ou tinham capacidade para trabalhar, e tínhamos depois criadas no hospital 3 empresas de inserção, uma na área da restauração, uma na área das limpezas, uma de jardinagem, onde os utentes eram colocados até um máximo de 1 ano, em que tinham todas as regalias, direitos e deveres de qualquer funcionário, recebiam um vencimento, que era o ordenado mínimo na altura, tinham férias, folgas, e ao fim desse tempo era suposto colocá-los num mercado normal de trabalho. Nós, em meia dúzia de anos, colocamos, eu sei os números que a oportunidade para 44 pessoas no mercado normal de trabalho. Entretanto, veio a bendita da Troika e isso acabou tudo. Neste momento não temos univas, não temos empresas de inserção, não temos nada. Portanto, em termos de emprego, estamos confiscados. Aquilo que vai havendo são aquelas formações do IFP, coisas avulsas, financiadas, que não interessam para ninguém. Pronto, só para dar aqui esta, é uma mágoa da alma quase, dizer que regredimos completamente em termos de emprego. Mas olha aqui... Desculpa, João. Nós no hospital não temos 2 empresas que ainda estão, são IPSs, e por sua vez temos utentes na reabilitação que começam a sua inserção pela jardinagem ou então pelas mesas e bares e restauração. E depois também entramos na IPS de deficiência física grave, em que conseguimos inserir os nossos pacientes em técnicas administrativas, em reabilitação, em técnicas administrativas com um subsídio de bolsa. E felizmente o último das técnicas administrativas acabou por, neste momento, estar a trabalhar e ser uma pessoa, um cidadão com patologia psiquiátrica no mundo de trabalho ativo. E nas mesas de restauração, por isso fazem estágios em vários restaurantes de Lisboa e acabam por mesas e bares de restauração, por isso cozinha, e acabam por ser depois a serem seguidos, por isso a irem às consultas, irem ao psicólogo, a irem ao enfermeiro, na sua adesão à terapêutica, por isso fora das horas, e aí temos o enfermeiro especialista da saúde mental, o técnico de referência, num horário em que quase se coaduna com as possibilidades do doente, do cidadão vir ao hospital para fazer a monitorização da sua patologia, e temos este mix de horários que temos, acho que com aqueles recursos que temos e com a capacidade de dar, acho que não conseguimos dar mais do que aquilo que temos. Quando eu olho para Zamora, é olhar para um elefante e para uma formiga, fazemos demasiado e já damos tanto de nós. E, no entanto, às vezes não nos sabemos valorizar. Estou plenamente de acordo, não vamos conseguir recuperar todos, isso concordo plenamente, mas não tentarmos também, às vezes, mexe connosco, mas temos a certeza que não vamos conseguir mais do que aquilo que já temos à nossa frente, mas tentamos sempre, nunca deixamos nenhum para trás. Exatamente. Nunca deixamos ninguém sozinhos. Tentamos sempre. Sempre, mesmo sabendo, não. É só mais um bocadinho a ver se vai. Se havias alguma coisa, tinhas o coisa aberto, não. Sobre emprego? Não. Eu tinha aqui uma outra questão mais polémica, a gente também tem que polemizar um bocadinho para lançar. Exato. Que era, nós falamos muito de autonomia, de recovery, do doente poder escolher projetos de vida, poder fazer projetos de vida, de trabalharmos com o doente e não para o doente. E a minha questão era se
não só eventualmente os enfermeiros, mas toda a gente que trabalha na área da saúde mental, os técnicos em geral, estão de facto preparados para a autonomia dos doentes. A gente fala muito em autonomia. Será que toda a gente está preparada para dar empowerment aos doentes, deixar que os doentes tenham capacidade de decisão? O que é que leva a sua opinião? Porque é importante, quando nós falamos nestas coisas, a gente fala em autonomia, fala em recovery, fala em empowerment, fala em readiness, fala de uma data de coisas, mas depois na prática, da vossa experiência, será que de facto as pessoas estão preparadas para isto? E para dar capacidade de decisão? O que é que vos parece? Eu penso que há rótulos. Daquilo que eu tenho vivido, e ainda há pouco tempo vivi uma situação muito desagradável de uma utente com um cancro, que não quer ser operada, porque não quer destruir a sua imagem corporal, porque é um cancro de mama, e ela não quer ser mastectomizada. E a médica no hospital disse que só continuaria com o processo quando o familiar dela lá fosse assinar um termo. E por mais que nós explicássemos que a senhora tinha poder de decisão, a família nem sequer está muito presente, tive que lá ir eu ao hospital, falar com a médica e dizer: a senhora vai assinar e vai decidir aquilo que ela quiser, porque é a decisão dela. Mas isto foi muito desagradável, porque à frente da pessoa, a clínica em questão disse é uma esquizofrénica e, portanto, eu não vou assumir o que ela diz. Portanto, eu acho que ainda há aqui muitas raízes, muitas coisas sobre a doença mental. E aflorando aqui uma coisa de mais de fundo, acho que isto começa na infância, porque aquilo que não nos é próximo, e há muitos documentos que falam sobre isso, quando nós não conhecemos ou não lidamos, também não, vamos para o desconhecido. Eu chego a ter alunos da licenciatura, por exemplo, que nunca tiveram com uma pessoa com deficiência intelectual ou com doença mental, e portanto chegam cá em pânico. Porque o que é isto? São pessoas que se calhar são perigosas e, portanto, vamos aqui voltar sempre à base do estigma, não é? E se isto não for abordado, e eu acho que cabe ao enfermeiro de saúde mental ir às escolas e, desde miúdos, começarmos a falar nestes assuntos. Mas não querendo fugir aqui muito ao assunto inicial, relativamente também aos vários profissionais, penso que muitas das vezes nós temos aqui quase o papel que queremos que tudo seja espetacular e que tudo vai correr muito bem, e por causa disso temos expectativas tão altas que não deixamos que as coisas corram mal. E também às vezes também é importante para o próprio poder aceitar que as coisas também correm mal e o que fazer quando correm mal. E por causa disso, sim, eu acho que é muito difícil para alguns profissionais a questão da autonomia da pessoa com doença mental grave. Sim, eu concordo com a Sónia, acho que há muita dificuldade. E até falava dos enfermeiros, às vezes, não é? Como parte integrante da equipa multidisciplinar. Às vezes, darmos autonomia para a pessoa escolher o que ela acha que é melhor para ela é muito difícil. E se falarmos nas nossas unidades, às vezes também podemos passar por essa dificuldade, ter uma atitude mais paternalista com as pessoas que acompanhamos e não lhe dar a autonomia desejada. E acho que este estigma está presente às vezes em nós enfermeiros também, às vezes nos outros elementos da equipa e às vezes também na família. O que é que nós podemos fazer relativamente a isso? Acho que psicoeducação, acho que era uma boa estratégia para os nossos pais, para o resto da equipa multidisciplinar e também para a família. E para o utente, dotá-lo de capacidade para decidir. Acho que é por aí que poderíamos intervir. Eu sou por a decisão, eu acho que o enfermeiro, independente de haver muitas posições e termos ainda muito estigma e dentro de nós, independentemente de sermos enfermeiros, mas acho que mesmo assim, acho que são os enfermeiros que contribuem para que o doente tenha essa decisão. Acho que o resto da equipa multidisciplinar acaba por
ser mais, cortar mais a decisão do próprio doente. Acho que nós, devido ao trabalho que temos quase não diariamente com eles e de assumirmos o papel de técnico de referência, de capacitá-lo para ele decidir por ele, de o envolvermos tanto na primeira etapa de reabilitação, que somos nós quase o empurrar para que ele tenha decisão. Isso, dentro de uma equipa, se calhar somos, não, ele decide. Ele decide. Decida bem ou decida mal, ele decide. E vamos ver que cá estamos nós para que, se ocorrer alguma coisa... Dar as decisões, não é? Exato. Tomarmos quase a iniciativa de dizer, ele decide. Acho que somos, mesmo com o estigma, mesmo com medo, mesmo com estas construções que ainda não estamos todos completamente abertos, mas acho que somos nós quase a abrir a porta para que o resto venha atrás de nós. Quero eu acreditar que somos assim. E agora estamos quase a terminar, mas eu tinha uma última questão que eu acho que era relevante falarmos um bocadinho, que era relativamente ao estigma na doença mental. Eu ia lançar aqui uma bomba que pensei que ia ser original, já que há várias pessoas a dizerem que existe imenso estigma entre o pessoal, entre os técnicos. Pronto, não é bomba nenhuma, já há imensa gente a concordar comigo. Claro, claro que sim. Isto do estigma é complicado. Eu curiosamente, enfim, também posso, eu gosto muito de falar sobre estigma, porque acho que o estigma é absolutamente inevitável quando se fala de reabilitação, porque é quase uma pessoa dourada na boca. Quanto mais estigma houver, pior é o acesso aos cuidados. Quanto pior for o acesso aos cuidados, maior é o estigma. Portanto, andamos aqui neste ciclo vicioso do qual não conseguimos sair. Eu costumo dizer que, em boa verdade, o estigma na doença mental abrange quase 5 subitens, ou 5 subestigmas, se quiserem, ou 5 subdomínios. Um deles, naturalmente, tem a ver com o estigma sobre o doente, que é isso que estamos a falar agora, não é? Depois o autoestigma, que é o estigma internalizado, aquela sensação que o doente tem que, de facto, é uma menos-mais-valia, que não interessa a ninguém, que não anda cá a fazer nada. Acho que já todos ouvimos esse discurso dos nossos doentes. Depois o estigma sobre as famílias, e é muito curioso quando se fala com as famílias, como é que o medo da reação das outras pessoas muitas vezes inviabiliza que se procure ajuda em tempo oportuno, e as pessoas às vezes andam uma série de anos sem recorrer aos serviços de saúde exatamente porque a família tem medo que se saiba que tem um filho doente, e depois o estigma que acaba por ser conferido até pelos outros familiares, não sei se já vos aconteceu, mas as famílias, já ouvi muitas vezes esse discurso, convidam-me a mim para ir a uma festa, mas dizem para deixar ficar o filho em casa porque ele pode depois dar problemas lá, não é? Depois o estigma são os profissionais. Eu não sei se toda a gente que está aqui neste webinar é profissional da área da saúde mental, mas a gente sabe o que é que os outros profissionais muitas vezes pensam de nós, não é? Desde sermos aqueles fulanos que não sabemos fazer mais nada e que fomos para a psiquiatria porque não tinham jeito para mais nada, já me aconteceu isso. Eu, por acaso, não aconteceu assim, podia ter, enfim, mas não interessa agora, isso já aconteceu mesmo, mas tem muito essa coisa, até aquela ideia de que, eu costumo meter-me com os meus alunos e dizer-lhes que sei exatamente o que é que lhes disseram no dia anterior ao estágio, e eles ficam a dar para mim, então não vos disseram, vê lá se não vais para lá e ficas igual a eles, porque há um bocado essa concepção de que as pessoas trabalham na área à prazo e ficam assim um bocadinho apanhadas, não é? E depois o estigma sobre as instituições. A gente sabe como é que as pessoas rotulam as instituições psiquiátricas. Eu costumo dizer que ninguém no seu perfeito juízo vai a um hospital psiquiátrico. As pessoas evitam entrar. E eu, se calhar, acho que era uma boa maneira de nós concluirmos essa discussão, que era perceber um bocadinho como é que os enfermeiros, ou a intervenção na comunidade dos enfermeiros, eu sei que se fala muito sobre estigma, há imensas teorias, como é que a gente vai combater o estigma, acho que não vale a pena entrarmos por aí, porque cada um tem a sua, e se calhar muitas vezes não chegamos de lado nenhum, mas era um bocadinho como é que nós podemos ser úteis na tentativa de estigmatizarmos um bocadinho isto, de provar às pessoas, ao cidadão comum, que aquela pessoa, porque tem problema de saúde mental, pode ser válida e pode ter uma intervenção social, pode não conseguir fazer o que faria se não tivesse a doença, enfim, mas consegue na mesma, se nós ajudarmos, ter um papel válido na sociedade. Gostava de vos ouvir sobre isso. No fundo, estratégias, as vossas estratégias, o que é que vocês fazem, se calhar, damos por isto em termos práticos, o que é que vocês fazem para combater o estigma? Eu penso que há uns anos atrás as doenças infecto-contagiosas eram altamente estigmatizantes e, felizmente, hoje, passado de 30 anos, fazem parte de todas as patologias dentro do hospital, ou como também há 30 anos, como não havia cura para o cancro, e hoje minimiza as sequelas, ou ver alguém com alopécia, olhava-se para... toda a gente ficava a olhar, ou para um deficiente motor.
E eu acho que estando na ordem do dia, como tentado, pelo menos esta semana, quando começaste, João, quanto mais falarmos, mais as pessoas vão sentirem que não estão sozinhas, ou com uma ansiedade, ou com uma depressão. A psicose é mais grave, todos nós sabemos, mas a depressão também é bastante grave. E as ansiedades também têm as suas sequelas, e é um princípio que não se sabe quando é que vai ter fim. Por isso, acho que começa por nós, enfermeiros especialistas, abrirmos o debate, o estigma, o que é que vai na nossa cabeça, começando por nós analisarmos porque é que nós achamos que somos diferentes dos outros e porque é que os outros nos olham como diferentes. Não sei onde é que está a diferença, e que me disseste, são aqueles que não querem fazer nada, por isso têm mais 5 dias de férias, ou seja, lá o que for, tal e qual como a oncologia, quando o desgaste psicológico em qualquer um, em qualquer área da saúde neste momento, está mais que estudado, que todos nós estamos em pré-burnout, pronto. Por isso, acho que todos os dias falarmos não é mal, acho que começa por aí, consciencializar a população que existe, que é grave e que vai aumentar. E há um dado que nos diz isso, é infelizmente, com o consumo de medicação que nós temos. Eu Se nós concordo. desculpa só um pouco, e eu digo uma coisa, se nós tivéssemos se tivéssemos uma porta aberta para os cuidados de saúde, tal e qual como as pessoas nos procuram a urgência, porque acham que aí têm uma resposta, também iriam procurar outros cuidados de saúde se soubessem que têm uma resposta à partida. Não acreditam, o não acreditar nos cuidados continuados de saúde mental, porque demora, porque não há uma resposta imediata, e porque a urgência dá uma resposta imediata ao seu sofrimento, à sua dor, à sua ansiedade, acham e encontram e identificam como a urgência é onde é que eu encontro uma equipa e que me responda à minha necessidade. Vai ao centro de saúde, como diz, está fechado. Vai aonde? Não há. Tudo está fechado. Quer uma consulta? Só daqui a quanto tempo? Não há. Uma referenciação? Por isso, a urgência é a porta onde sabe que a sua resposta à sua necessidade que tem naquele momento está premente, há sempre uma resposta. Mas que não seja o esperar 3 horas por uma avaliação, mas nem interessa. Sabe que lá vai haver uma resposta. Por isso, abram-se os cuidados de saúde de uma forma, se calhar, diferente, com uma resposta à necessidade, que a procura vai ser, a resposta está lá. Que as pessoas acreditem. E as pessoas, neste momento, não acreditam nos cuidados primários, não acreditam porquê? Porque a demora é imensa. E nós, enfermeiros especialistas de saúde mental, damos tudo de saúde mental e não só. Damos aquilo que temos e aquilo que não temos muitos dias. Ok. Silvia. Eu acho que a Paula tem toda a razão, concordo inteiramente com ela. E também acho que quanto mais se falar, mais se combate, quero acreditar, o estigma. E quando eu falo em falar, não é só entre colegas, não é só entre familiares, também ir às escolas, por exemplo, desde as escolas desde as idades mais jovens. Quanto mais se falar, quanto mais se tornar normal, normal falar de depressão, normal falar de ansiedade e outro tipo de doenças, que estratégias é que eu posso utilizar no meu dia a dia para ultrapassar algumas dificuldades que eu posso encontrar. E quanto mais se falar, eu acho que mais se combate o estigma, e começando desde logo, desde as idades mais jovens. Claro que também é importante termos alguém de referência, algum profissional de saúde de referência, seja nos centros de saúde, seja em gabinetes, seja em estruturas que existam enfermeiros, ter sempre uma pessoa de referência, enfermeiro de família, que eu possa apresentar as minhas dúvidas, e quanto mais se falar, quanto menor será o estigma. E ter essa liberdade e com quem eu possa falar, um profissional de saúde. Sónia, queres acabar? Temos mesmo de terminar, eu só vou dar a minha experiência pessoal também aqui relativamente a outra área, que é isto que se faz muito. O que é que nós podemos fazer? Eu trabalho na linha SNS 24 também, e há muita saúde mental que se pode fazer ao fim de semana. Tenho visto aqui no chat muita gente a falar da segunda à sexta, e na realidade aos fins de semana vocês não têm noção da quantidade de pessoas que contactam a linha para quererem falar com o psicólogo, porque existe um psicólogo. Mas depois, quando se deparam com um enfermeiro, e eu vou falar sobre a minha experiência, quando falo com estas pessoas,
este combate ao estigma também se faz muito aqui, que é alguém, eu atendi um psicólogo que me dizia, eu não quero falar consigo, você não percebe nada disto. E eu disse-lhe, é a sua opção. E depois de 30 minutos ele disse, se calhar os enfermeiros de saúde mental fazem algumas coisas. Se calhar. E portanto foi muito importante perceber que depois também podemos ter esta vertente. Eu acho que a aposta também nestes canais que não impliquem tanto inicialmente este dar a cara, poderá também ser aqui uma boa perspectiva, ou seja, a digitalização, acho que podemos encontrar aqui um caminho para também haver aqui um combate diferente ao estigma. Ok. Pronto, já estamos na hora, 19h05. Agradecer a todas as pessoas que participaram. Eu penso que nós fomos respondendo à globalidade não foi propriamente questões das opiniões que os colegas foram pondo no bate-papo. Se não respondemos a alguma em concreto, eu peço desculpa, foi culpa minha, que eu tinha a obrigação de estar aqui a ver as perguntas, mas penso que fomos respondendo. Espero que tenhamos, e penso que sim, pela excelência das colegas, que tenhamos ido ao encontro dos vossos interesses e reiterar mais uma vez o agradecimento ao Colégio, na pessoa do enfermeiro Francisco Sampaio, por ter proporcionado este webinar, que eu acho que foi extremamente importante para falarmos desta temática que é cada vez mais atual. Da minha parte, obrigado às três. Francisco. Obrigada também. Obrigada pelo convite também. Obrigada pelo convite. Muito bem. Então, só para terminar este webinar, falar aqui de 2 ou 3 questões. Primeiro, parabenizar os intervenientes. Eu acho que o webinar foi interessantíssimo e acho que a dinâmica do chat mostrou isso mesmo, que foi notável a forma como vocês abordaram o tema e os aportes que trouxeram para esta área. Portanto, obrigado ao Zé João por ter dado a ideia de fazer este webinar, porque de facto eu pessoalmente chego ao fim a acreditar que valeu a pena, porque as partilhas foram muito, muito interessantes. Falar apenas aqui de uma questão que foi muito... Vou tentar fazer aqui uma tónica positiva, até porque vamos de fim de semana e isso, irmos bem dispostos de fim de semana. Uma tónica positiva para falar de uma questão que vocês abordaram, que é a questão do dinheiro, não é? Das verbas, do PRR para a reforma da saúde mental. E as mensagens positivas são as seguintes. A primeira é que, se calhar, a verba não é suficiente para mudar tudo, e acho que toda a gente percebe isto claramente, mas dentro da área da saúde somos a área com mais verba, ou seja, nós temos mais verba no PRR do que as doenças oncológicas, do que as doenças cardiovasculares, e, portanto, apraz-me quase dizer que tardou, mas chegou alguma coisa à saúde mental, e, portanto, acho que devemos olhar para isto de uma forma positiva. Acho que é natural, temos muita desconfiança, foram tantos anos em que queríamos tanta coisa e nunca apareceu nada, mas parece-me que isto é algo muito positivo. Dizer também, porque vocês falaram muito das equipas comunitárias de saúde mental, que a setorização, e este é um termo que vai começar a entrar no léxico da saúde mental, a setorização é sinónimo de psiquiatria comunitária. É a maior das prioridades da reforma da saúde mental do PRR. E, portanto, aquilo que se prevê mesmo é que se criem 10 equipas comunitárias de saúde mental em 2022 ainda, mais 10 em 2023 e mais 10 em 2024. Daquelas 40 que estão prometidas, só 30 é que são pagas pelo PRR. Há 10 que são da responsabilidade do governo, disponibilizar as verbas para a sua criação. E por isso tenho poucas dúvidas que pelo menos as 30, idealmente as 40, venham a existir. Agora importa fazer uma ressalva que é importante, que é o PRR não visa suprir necessidades definitivas. E, aliás, muita gente critica o PRR porque há muito investimento em infraestruturas e pouca em recursos humanos. E a razão é essa, que é o PRR em 2026 acaba. Ou seja, até podemos contratar agora muita gente, mas para em 2026 é preciso ter condições para continuar a manter essas pessoas contratualizadas. E, portanto, sim, naturalmente importa investir nos recursos humanos. E eu ainda há dias falava disto numa aula de especialidade até, que era a aposta na comunidade tem um problema que é a transição. A transição é muito dispendiosa, depois terá seguramente ganhos económicos no futuro, ganhos económicos e sociais, naturalmente. E se até 2026 estas equipas comunitárias de saúde mental forem criadas,
resultarem efetivamente numa redução do número de internamentos, então seguramente existirá a folga orçamental necessária para as manter, já que há dinheiro poupado com a redução dos reinternamentos. E, portanto, deixar aqui essa tónica positiva em relação a esta questão aqui dos fundos do PRR, que eu acho que eles, de facto, podem ser muito importantes para tornar a nossa saúde mental mais próxima daquilo que acontece no norte da Europa, porque ainda estamos um bocadinho atrasados em relação ao que seria o ideal. Agradecer à Tatiana Nunes e à Sofia Carvalho, que estiveram no back-office deste webinar. Eu muitas vezes chego ao fim esquecendo-me de desagradecer e fico com esse peso na consciência, portanto, desta vez escrevi para lhes agradecer, porque elas são de facto muito importantes e sem elas isto não funcionaria. Agradecer também aos 509 enfermeiros que foram passando por este webinar, que é um número que também mostra o interesse do tema, pela participação também, pela proatividade ali no chat e pelas ideias que nos trouxeram. E passar a mensagem de que, da mesma forma que este webinar foi feito, porque o enfermeiro José João o sugeriu, outros também poderão ser feitos se os restantes colegas sugerirem. Portanto, sintam-se à vontade para dar sugestões, para propor temas, porque sempre que for possível, é claro que não é possível a resposta a tudo, não é? Mas sempre que for possível e sempre que for execuível, tentaremos colocar em prática este tipo de ação. Dizer também, só para terminar, que até ao fim do ano contamos realizar outros webinars, também alguns workshops, eventualmente, mais numa lógica um bocadinho mais alargada em termos de duração, e que em anos em que a pandemia parece estar quase a dar-nos algumas tréguas, esperamos também poder voltar aos eventos presenciais, que também são naturalmente importantes, porque o contacto e a interação social na saúde mental presencial é uma coisa muito importante. Por isso, bem-aja a todos, bom fim de semana e até à próxima. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Até logo. Obrigado. Adeus.